Como o Espiritismo nos auxilia, Edson, na superação dos medos? Como? Eu acho que nos esclarecendo. O grande problema do medo em si é a falta de conhecimento, né? O ser humano ele tem essa questão de o desconhecido, né? Aquilo que ele não consegue imaginar, né? Cria esse suspense. Também faz parte da nossa cultura, né, Cláudio? A forma como a gente é criado, como a gente é educado no berço, desde o berço. Uhum. Porque o medo é utilizado como um instrumento de dominação, né? Ou você faz isso, ou vai acontecer aquilo. Na minha época, por exemplo, tinha o Homem do Saco, tinha a Loira do banheiro. Loira do banheiro. Eu tinha medo do Malamém. Malamém? Sabe o que é o Malamém? Não. Livrai-nos do Malamém. Quando eu era garoto, eu achava que o Malamém era um... Não tinha o Homem do O Saco? personagem. Pra mim era o Homem da Mala. Malamém. Essa foi ótima. Eu nunca tinha ouvido o Meu Malamém. filho Victor, ele tinha medo do Beda, né? Era um cara que passava sempre na rua da minha sogra, todo barbudo, sujo, com um saco, mas não falava Homem do Saco pra ele, falava é o Beda. Falou o Beda, ele já começava a tremer. Então, veja, a gente vai sendo criado desta forma e, sem perceber, isso reflete no nosso futuro, né? E o fato da doutrina espírita trazer uma série de informações faz com que a gente, ao conhecer, né, ao entender determinadas coisas, deixe de sentir esses medos, né? Uhum. Medo de espírito, por exemplo, medo de fantasmas, essas coisas todas que a Tem gente muito sabe que espírita, né? Com medo de ver espírito. Tem. É um absurdo, né? Então, faz parte, eu acho que a doutrina ajuda muito. Muito mesmo. Tá? E você, Elaine, como supera os medos aí com conhecimento espírita? Concordo com o Edson, é realmente o autoconhecimento, né? Você conhecer as coisas, buscar informações, né? Porque a ignorância traz esse medo, né? E os antigos tinham o hábito, né, de colocar medo, né? Isso que o Edson falou da dominação, né? A educação hoje está diferente, né? É diferente hoje a educação, né? Os pais já não educam tanto pelo medo, mas na nossa geração... Meus pais nem tanto, mas eu tenho amigos que realmente os pais impunham várias situações, né? Realmente o Homem do Saco era um, né? Eu tinha medo do Homem do Saco também, da loira do banheiro também. Mas acho que os nossos medos são muito mais profundos, né? E às vezes a gente nem tem consciência, porque determinadas situações traz pra gente algum incômodo, né? E é fruto, às vezes, desse passado aí da infância, né? E também da falta de esclarecimento, né? Você estava falando a questão da doutrina. Os próprios espíritos falam sobre isso. Que a gente, por exemplo, medo da morte. Por que a gente tem medo da morte? Se você for ver lá as respostas que eles dão, eles falam assim, mas como é que você quer que a pessoa não tenha medo? Né? Se estão dizendo para elas que elas vão sofrer as consequências de ações da própria natureza dela. É mais ou menos assim que eles falam. Que você ou vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo das suas atitudes. E como a gente está num planeta que você dificilmente consegue manter só atitudes positivas, a grande tendência é que você acha que você vai para o inferno, vamos assim dizer. Assim como tem espírita que fala, né? Todo mundo vai para o umbral ao morrer. É o medo aí. Infelizmente. Medo, né? Eu tenho uma palestra que eu desmistifico isso, né? Aliás, eu convido aí os ouvintes a acessarem lá na minha página. A palestra foi postada ontem lá, Desmistificando o Umbral. Acho que eu vi no Vale a pena, Facebook. vale a pena ver. Legal. E aí, todo mundo vai passar ou não? Passar Sem o quê? contar toda a palestra. Depende, se você O for umbral bom é uma menino. passagem, umbral da porta. Você passa. Nesses contextos, todo mundo vai passar de um estado para outro quando desencarnar. Agora, como é que vai ser essa passagem? Aí é que vai depender de cada um, né? Essa transição, né? Essa transição. Os espíritos falam sobre isso lá no Livro dos Espíritos. Acho que o maior medo do espírita é realmente não viver a vida conforme os ensinamentos de Jesus, né? Porque quando você adquire responsabilidade, quando você adquire conhecimento, a sua responsabilidade aumenta. Sim. Né? Então, a nossa responsabilidade em fazer o certo
em pelo menos tentar buscar esse acerto, né, Cláudio, é importante, né? Então, acho que o grande medo é, será que eu estou vivenciando os ensinamentos de Jesus? Será que eu estou sendo realmente uma pessoa que busco a minha evolução? Acho que esse é o grande medo do espírita, e né? Chega lá, pego de surpresa. E aí eu entro nessa questão que os próprios espíritos respondem. Mas como é que você quer? Se estou ensinando para eles desde berço, né, que eles vão sofrer as consequências e atitudes que são da natureza, a natureza do ser humano, tá certo? E aí o espírito, ele substitui então o céu, o inferno pelo umbral. Quer dizer, é uma crença religiosa, na verdade, né? E não uma crença espírita de libertação, das ideias e tal. E tem um detalhe, né? Se nós estamos estudando, aprendendo, praticando dentro da medida de cada um a caridade, querendo ser melhor a cada dia, ajudando também aqueles que estão à nossa volta, não tem por que temer que ao desencarnar você vai para uma região complicada. Se aqui na vida física você estava com uma postura de progresso. Mas você não vai mudar de estado automaticamente, né? Na verdade, eu acredito que você vai dar uma sequência, né, Edson? Aquilo que você já vem plantando, a questão da semeadura, né? E o medo é importante também, né, Cláudio? Porque o medo, ele é uma proteção, né? Sim. Então, você tem que ter um certo limite, né, de medo, né? Para isso que existe o medo, né? Para te pôr alguns limites, né? Preservação da vida. Ele é oriundo dessa lei de conservação, da preservação do ser. Mas ele, num nível extremo, ele acaba te paralisando. Sim. Te paralisa, o medo te paralisa, né? Não, e às vezes até te levando para uma situação que você não precisaria estar. Também. Por temer tanto, você acaba sendo... Você não avança. E você acaba indo para o objeto do seu temor. Porque você cria aquelas imagens mentais, você cria aquela situação toda e acaba... Às vezes o mentor está lá do seu lado, querendo te encaminhar, e você não enxerga. Por quê? Porque está fechado naquele ambiente que você mesmo criou, nas suas imagens mentais. Você é aquilo que você pensa, né? É isso aí. Agora, existe um outro medo muito comum, né, que eu vejo em casa espírita, que é o medo do tal do obsessor. Né? Como se ele tivesse uma influência... um poder, assim, de dominar a gente a tal ponto de que a gente perderia, por exemplo, o livre-arbítrio. E não é dessa maneira que ocorre. Não é mesmo. É que falta estudo para as pessoas, né? A ignorância traz esse tipo de medo, né? É você desconhecer, né? É isso aí. Tem que estudar, né? Tem que ir para o curso espírita. E às vezes você é um auto-obsessor, né, Edson? É isso mesmo. Às vezes as pessoas acham que está sofrendo uma obsessão e, na verdade, é por conta dessas crenças limitantes que ela tem, que até um dos assuntos que eu achei muito legal no 16º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai falar, né, das crenças limitantes. Por conta dessas crenças limitantes, esses medos, né, você acaba indo por caminhos sofrendo mais do que você, na verdade, precisava, né? Então tem que tomar cuidado também com a auto-obsessão. É aquilo que eu estava falando, você vai criando as imagens mentais de você como um pecador, de sofredor, não é? E não é para passar por isso, mas você que está provocando. Não precisa. Atraindo tudo isso, né? É por isso, viu, Cláudio, que eu gosto de uma frase que eu cunhei, que a gente não é pecador, nós somos aprendizes. Sim, claro. Mais light, né? Que a palavra pecado é muito forte. Nós somos aprendizes, já está num processo de aprendizado. É verdade. Das coisas, tá certo? Não significa que você vai errar, sim, mas que você pode acertar muito também, entendeu? E aí você faz um balanço. Sim. Né? Esse balanço é seu, não é de ninguém. Não vai ter juiz lá para te julgar, para te condenar, nada disso. É você com você mesmo. Eu falo, é você com Deus, né? E isso que você falou, Edson, é tão importante porque quando você se conhece e você faz a sua autoanálise, você cresce de uma forma assim incrível, né? Quando você consegue se olhar, né? Conhece-te a ti mesmo, né? É aquele exemplo que Santo Agostinho dá, né, na codificação, né? Você refletir com os seus atos que fez e deixou de fazer. Questão 919, viu, Cláudio? Vamos para o intervalo, vai olhando aí no Livro dos Espíritos, questão 919, quero o seu vídeo
e o seu áudio aqui pelo WhatsApp sobre essa questão. Por exemplo, você tem medo de espírito? Manda sua mensagem aí, até já. A gente tem um áudio agora da Silene, que está em Londres. Coloca aí, controle mestre, no ar para a gente ouvir. Falar sobre o medo. Eu sou o tipo de pessoa que avanço independente do medo. Eu busco sempre enfrentar os meus problemas e vai com medo mesmo, como diz atualmente. Eu dessa forma tenho avançado de uma forma que eu me sinto bem e que vejo que realmente, como a nossa colega mencionou, não me vejo naquela estagnação, né, espiritual. Eu enfrento a situação, eu tento resolver as questões, eu busco me conciliar. Se dá certo, isso é ótimo, porque me torna alguém mais forte diante dos meus problemas e do meu dia a dia. E se não der certo, a gente recolhe os cacos, cola com o Super Bonder do amor, respeita o tempo de restauração, levanta e vai em frente de novo, enfrentando o que vier, da melhor forma que cada um pode. Essa é a minha opinião, obrigado pela oportunidade, eu sou a Silene de Londres. Bom dia, amigos. Bom dia para você também, Silene, obrigado pela sua participação, e você pode fazer como ela, mandar sua mensagem de áudio e também de vídeo, tá? 985759580. Muito bacana esse depoimento. Eu queria parabenizar a Silene porque ela catalisou, né, o que nós falamos aqui, e ela conseguiu colocar aí na sua mensagem. Veja, ela para ter ido para Londres, ela deve ter enfrentado um grande medo, né? Então, já mostra medo a coragem dela, né? E tal. E é isso, a gente vai enfrentando os medos e a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo com eles, né? A gente vai descobrindo que se torna forte, a gente vai se tornando uma outra pessoa. O que não pode é o medo nos paralisar. Só isso. Por exemplo, a gente fala nos cursos de palestrantes e tal, que o medo é natural e é até bom que tenha. Sim. Né? Alguém que vai expor, vai falar, é bom que tenha. Para não... Até para se policiar, né? Para se preparar adequadamente, para falar. Tem uma margem, né, ali de limite, né? Mas sabe o medo, até onde pode ir. Mas o medo não pode ser aquilo que te impeça de fazer as coisas, tá certo? Que é o que ela disse aí. E eu queria parabenizá-la por isso. E adorei o Super Bonder do amor. Legal, né? Que eu acho que, como a gente vai falar de casamento, acho que o Super Bonder do amor é bastante útil aí nas relações afetivas, né? Também. Hoje a gente está muito feliz aqui que pela primeira vez vamos colocar um vídeo enviado pelo WhatsApp. Então a edição de quinta-feira, 12 de abril, é a primeira aqui a receber este vídeo pelo WhatsApp 985759580. Vamos aí acompanhar. Olá, meus queridos amigos da Manhã Boa Nova, eu sou a Jaqueline e você deixou uma questão antes de ir para o intervalo, Cláudio, que se eu tenho medo de espíritos, não é? Bom, na verdade assim, eu tô aprendendo que eu preciso ter por eles respeito, porque eles são como nós, né? Eles só não têm o corpo de matéria. Mas confesso que às vezes eles me assustam um pouquinho, derrubam alguma coisa ou alguma manifestação um pouco mais forte, eles me assustam, mas brincadeiras à parte, respeito, acho que essa é a palavra, e a gente só tem medo do desconhecido, né? Enquanto mais a gente estudar a doutrina, menos a gente vai ter de medo, né? E eu tenho uma dúvida, eu tenho uma amiga que ela tem muitíssimo medo de espíritos. Só de pensar na possibilidade que pode vir a existir algum espírito perto dela, ela já chora copiosamente de muito medo. Ela tem uma mediunidade, posso dizer que é ostensiva, porque ela é muito sensitiva. E então eu queria uma ajuda de vocês. O que eu posso fazer por ela? Já falei para ela fazer evangelho no lar, para ela continuar fazendo as preces. Ela é uma mulher boa, mas ela tem muito medo. Pode me ajudar? Beijos!
Beijão aí, valeu, né? O primeiro Muito vídeo legal. aí enviado pelo WhatsApp, a gente agradece aí. Muito que linda, vocês né? podem orientá-la. Sabe o que me ocorreu, Cláudio? Às vezes, ela, claro que ela fazendo um tratamento espiritual no centro, ela pode encontrar uma solução aí para esse medo excessivo. Mas às vezes alguma questão aí de fundo psicológico, às vezes a gente tem alguns medos que ficam lá dentro ficam no nosso inconsciente e a gente não percebe, porque realmente é inconsciente. Às vezes até procurando uma terapia de PNL, ela consiga identificar a origem do medo. Isso, né? Às vezes teve uma avó que tinha muito medo de falando, uma mãe, um pai, acontece isso. Fica lá, né? E a pessoa registrado. cresce com aquele medo, achando que aquilo é uma coisa horrível, e ela não tem nem consciência porque ela tem medo. Assim como tem pessoas que têm medo de gato, pavor de gato, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Mas por que você tem medo do gato? O que o gato fez pra você? E às vezes, você já teve uma experiência tão horrível com o espírito, assim, pra você ter esse medo? Então precisa investigar. E às vezes uma terapia, um psicólogo pode ajudar. E aí, Edson? Olha, eu acho que ela tem que ajudar a amiga, convidando essa amiga para ir junto com ela numa casa espírita. Mas não numa casa espírita que faça sessões mediúnicas para aberta ao público. Ela vai numa casa espírita para ouvir uma palestra, tomar um passe. E ali ela vai se desmistificando, entende? Ela vai começando a ter uma visão diferente do que é o espiritismo em si. Eu não gosto de ficar fazendo propaganda, mas se ela quiser, eu tenho uma palestra lá no meu site, que é Você Tem Medo de Quê? Bom tema. Talvez fosse interessante se ela pudesse ouvir essa palestra, tá? E até passar para a amiga, né? Mas o meu conselho mesmo é que ela ajude, se ela quer ajudar a amiga, que ela leve a amiga numa casa espírita. Ela procure uma casa espírita onde tem uma reunião pública, né? De palestras e passes, que não tem manifestações mediúnicas. Tá certo? E ali a amiga vai começando a descobrir que a doutrina espírita é muito mais do que simplesmente o medo. Ela tem que ajudar a amiga a vencer esse medo. Procura aí Edson Figueiredo de Abreu no YouTube. É só Edson Figueiredo. Tira o Abreu. Como vencer o medo do escuro, né, Cláudio? Eu tinha, viu, quando era pequeno. Então, você sabe como que o meu pai tirou o medo de escuro? O meu medo de escuro? Ele apagou a luz do quarto, com a luz acesa, ele falou, olha tudo que tem no quarto. Aí eu olhei tudo que tinha no quarto. Aí ele apagou a luz, depois ele acendeu e falou, ele apagou a luz. Aí ele acendeu novamente e falou, olha de novo tudo que tem no quarto. Eu olhei, ele falou, então, na luz ou na escuridão, era igual. Não tem nada mais, nada menos, é tudo igual. E eu nunca mais tive medo de escuro. Olha que legal. Então, até hoje, Belo quando exemplo. tem uma situação... É um aprendizado, né? A sabedoria, né? Tem mais um áudio aí enviado pelo WhatsApp, vamos conferir. Realmente, eu tinha medo de espíritos, eu não dormia de noite, eu me acordava com qualquer barulhinho. E depois eu comecei a ir no centro espírita, estudar. Hoje eu não tenho mais medo. Eu nem dormi no escuro, eu dormia. Depois de 1 ano de estudo, eu não tenho mais medo de nada. Eu durmo no escuro e não tenho medo de espíritos. Às vezes eu sinto alguma coisa, mas medo eu não tenho mais. Meu nome é Nádia, de Porto Alegre. Legal, obrigado pela sua participação aí, Nádia, de Porto Alegre.